O que é um sacramento? O que isso tem a ver com a minha vida diária? Tem tudo a ver. Lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vê a história de Deus se tornando um ser humano. É a palavra de Deus que se tornou viva e tangível, podendo ser tocada, empurrada, exprimida. Isso está no Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 5. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e essa era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. E o verso 14 fala assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 15, Paulo fala assim a respeito de Jesus: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Então Deus arrumou uma a forma mais impressionante, mais fantástica de ser entendido, de se conectar com o ser humano, que foi justamente se tornando um ser humano também e vivendo 33 anos junto da gente, no meio de nós. Só que os evangelhos contam também que depois que Jesus morreu, que é o que a gente comemora hoje, e ressuscitou, que é o que a gente vai comemorar depois de amanhã, ele ficou 40 dias entre os seus discípulos. Ele aparecia, desaparecia, aparecia de novo para grupos diferentes de pessoas. E depois desses 40 dias ele foi para o céu. Voltou para o céu e falou: olha, eu vou estar com vocês todos os dias até o fim do mundo. Mas mesmo depois dele ter voltado para o céu, ele encontrou formas de tornar a graça dele sensível para nós. E essas formas são o que a gente chama de sacramentos. Qual é a situação que a gente vê por aí? A gente viu na semana passada que todo ser humano teve plantado dentro do seu coração o anseio por Deus, o anseio pela eternidade. E os seres humanos em geral têm o anseio de verem o natural sendo tocado, sendo beijado pelo sobrenatural. Dentro do cristianismo é a corrente do pentecostalismo, mas existe fora dele também a corrente do ocultismo, por exemplo, ou o espiritismo. Todas essas coisas são formas da gente ver o sobrenatural presente na nossa vida cotidiana. E quando a gente não consegue ver Deus presente aqui no nosso dia a dia, a gente cai em uma dessas duas coisas: ateísmo ou uma fé morta, seca, e que só existe por tradição. E Deus sabe da nossa necessidade, a gente vê o espiritual no nosso dia a dia. E por isso ele instituiu os sacramentos, que também são chamados de ordenanças ou de mistérios. São ajudas que ele deu para nós, para que a gente consiga ver o sobrenatural. Talvez isso espante você, mas sacramento é uma palavra que não existe na Bíblia. A gente vê sacramentos na Bíblia, mas não com esse nome. A origem dessa palavra vem do latim sacramentum, que é uma coisa que acontecia quando duas pessoas estavam em litígio, lutando na justiça. Cada uma dessas partes depositava uma quantia diante do tribunal. A parte vencedora recebia o seu depósito depois que ganhava a causa, e a outra parte perdia o seu depósito, que ficava para os deuses pagãos como uma oferta. Essa parte, que era dedicada aos deuses, se chamava sacramentum, e mais tarde passou a ser a denominação para algum ritual sagrado. Os sacramentos, então, são símbolos que representam verdades espirituais. São elementos materiais retirados da vida comum mesmo, que passam a ter um significado espiritual profundo, tornando visível o invisível na nossa vida diária. São meios visíveis da graça invisível. Por exemplo, a água na Bíblia pode representar morte e regeneração, uma lavagem espiritual regeneradora. O pão da ceia e o vinho. O pão representa o corpo de Jesus, que foi entregue por nós, que foi maltratado, foi surrado, batido, espancado, como um pão
que a gente bate, a gente sova para fazer a massa que depois no forno vai virar pão, que foi partido durante a ceia e foi partido lá na cruz. O vinho, ou suco de uva hoje em dia, que representa o sangue de Jesus derramado em nosso favor para nos purificar, como uma transfusão de sangue divina, para fazer com que o nosso sangue contaminado pelo pecado fosse purificado e recebesse a vida dele. Então, a água, o pão, o vinho são sacramentos. E os sacramentos têm um aspecto religioso e um aspecto cotidiano também. Vamos começar olhando o aspecto religioso? Esse aspecto a gente chama de litúrgico ou de liturgia. Liturgia significa trabalho público e é uma forma de adoração que serve para glorificar a Deus. São formas humanas de adoração. Por exemplo, os monges quando estão recitando as suas orações, os católicos rezando o terço ou acendendo velas, os ícones ortodoxos, os tambores tocados pelo Exército de Salvação, tudo isso são liturgias diferentes. São formas de adoração que têm a intenção de glorificar a Deus. A liturgia pode variar nos diferentes cultos, mas ela sempre vai existir. E deixa eu mostrar para você o que Paulo falou lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Paulo está falando em tesouro dentro de vasos de barro, que pode se aplicar a várias coisas. O nosso corpo, por exemplo, ou a nossa vida humana, são os vasos de barro. E o tesouro é a vida de Deus, é o poder de Deus que habita dentro de nós. Mas o tesouro em vasos de barro também pode se aplicar à liturgia. A liturgia é o vaso de barro, mas o que importa não é esse vaso, é o que ele contém, é o desejo de glorificar a Deus, é o desejo de adorar a Deus e servi-lo com a nossa vida. Então, não vamos ficar prestando muita atenção na liturgia não, porque ela não é o mais importante, e sim o que ela representa. Falando nisso, a gente vê que existem diferentes sacramentos para os católicos e para os protestantes. Os católicos reconhecem 7 sacramentos: o batismo, a eucaristia ou comunhão, a crisma ou confirmação do batismo, a confissão ou penitência, a extrema-unção dos doentes, a ordenação de sacerdotes e o matrimônio, o casamento. Já para os evangélicos, só existem 2 sacramentos, que é o batismo e a ceia. E a diferença é porque os evangélicos só reconhecem como sacramentos aqueles que foram instituídos por Jesus como rituais a serem seguidos por todos os cristãos. É por isso, por exemplo, que o casamento não é reconhecido como um sacramento, porque a própria Bíblia fala, lá em 1 Coríntios, que nem todos se casam. Então, em vez da gente se fixar nas diferenças, vamos olhar só o que a gente tem em comum, que é o batismo e a ceia. Todos eles são sinais visíveis de realidades espirituais profundas e são meios de transmissão de graça, de bênção de Deus, que podem fortalecer a nossa fé e por isso eles são preciosos. O batismo, por exemplo, é o sacramento do início da vida cristã, enquanto a ceia é o sacramento do desenvolvimento da vida cristã. O batismo representa a obra do Espírito Santo no coração de todo aquele que crê, regenerando, trazendo uma vida nova. A ceia representa a obra de Deus na pessoa de Jesus, conquistando a salvação para nós, que é o que a gente comemora hoje, e amanhã e domingo, na Semana Santa, na Páscoa. A Páscoa, aliás, foi instituída primeiro por Deus no Antigo Testamento. Páscoa quer dizer passagem, é passagem do anjo. Se você viu a novela Os 10 Mandamentos da TV Record, você sabe do que eu estou falando. O anjo da morte durante a 10ª praga do Egito, antes da libertação do povo de Israel da escravidão, o anjo da morte passou pelo Egito e em todas as casas em que ele viu sangue na porta, obedecendo a ordem de Deus, ele não entrou e não houve nenhuma morte. Mas em todas as casas dos egípcios, o primogênito morreu. Então o anjo passou pelo Egito e passou direto pela casa dos israelitas. E eles passaram da escravidão para a libertação. E isso representava um livramento físico. Só que durante uma determinada Páscoa, há cerca de 2000 anos, Jesus deu um novo significado para essa comemoração. E agora o livramento não é mais físico, é muito mais profundo, é o livramento espiritual. Isso está explicado lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 36. Jesus tinha falado para os judeus que se eles permanecessem firmes na palavra de Jesus, eles iam conhecer a verdade e seriam libertos. E aí eles se revoltaram e dizer: nós não somos escravos, nós somos filhos de Abraão.
Abraão. E Jesus falou, olha, todo mundo que comete pecado é escravo do pecado. É de outra escravidão que eu estou falando. E no verso 36 ele falou, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. É disso que Jesus está falando na Páscoa. Da nossa libertação espiritual. A libertação para valer. E tanto o batismo quanto a ceia são símbolos. A gente nunca deve se esquecer disso. E eles nunca devem se tornar maiores do que aquilo que eles representam. Por causa disso, a gente nunca deve imaginar que é o batismo que salva a gente. Ele é só símbolo da obra de Deus já realizada dentro do nosso coração, nos salvando. Então, se a pessoa não for batizada, ela não vai para o inferno. Todo aquele que crê em Jesus vai para o paraíso com ele. Foi isso que ele falou para o ladrão que estava crucificado junto com ele, aquele ladrão arrependido, que aparece lá em Lucas 23. No verso 43, Jesus falou para ele, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E ele nunca foi batizado. Por quê? Porque não dava tempo de fazer a aplicação do símbolo ali. Mas a realidade espiritual profunda, essa sim aconteceu. E é isso que garante a entrada da gente no céu. Não é por ser batizado, é porque o coração já foi regenerado. Da mesma forma, a ceia, ela representa a nossa alimentação por Jesus. E Deus é um Deus que é inclusivo. Quando a gente vê o texto lá de 1 Coríntios, capítulo 11, versos 28 e 29, a gente vê que está escrito assim, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Quando a gente lê isso, a gente às vezes fica assim com medo. Ai meu Deus, não sei se eu devo participar da ceia. Será que eu estou atraindo condenação sobre a minha vida? Ah, então eu estou na dúvida, então eu não vou participar não. Mas Paulo fala, examine-se e coma. O que ele está dizendo é para não comer de qualquer jeito. É para comer depois de se examinar. É comer com consciência, participando, para poder ser abençoado e fortalecido. Então, coma e beba. Faça o seu autoexame. Mas não fique de fora não. Se você descobrir alguma coisa que precisa ser consertada na sua vida, conserte-se com Deus ali mesmo, naquela hora. E participe com alegria e singeleza de coração. Mas o aspecto litúrgico não é o fim, ele é só o começo. O que Deus deseja é que a gente consiga vê-lo presente todos os dias na nossa vida. E que a gente ajude as pessoas a verem isso também. E agora, então, eu vou falar a respeito da vida sacramental. A vida que tem essas realidades espirituais profundas bem presentes no dia a dia. Significa fazer as coisas comuns com a consciência do valor espiritual que aquelas coisas têm. Como quando a gente é dona de casa, ou mãe, ou pai, ou aposentado, ou trabalhador das mais diversas profissões. Cada uma dessas coisas é uma vocação dada por Deus, é um chamado de Deus para a nossa vida. E através desse chamado, a gente deve se colocar diante de Deus disponível, para que Ele possa se fazer presente, se fazer visível. Eu gosto muito dos livros do Richard Foster. E em um dos livros dele, ele fala a respeito de Bezalel. Você já ouviu falar nesse personagem bíblico? Ele aparece lá no livro de Êxodo. Foi ele o artista que, junto com vários outros, executou o tabernáculo e todos os seus utensílios e as vestes dos sacerdotes, todas aquelas coisas maravilhosas que Deus mostrou para Moisés que deveriam ser feitas para que o povo de Israel adorasse e tivesse uma visão, como uma avant-première, como um trailer de um filme, do que é a vida no céu. E Bezalel foi capacitado por Deus. Vamos ver o que está escrito no capítulo 31 de Êxodo, nos versos 1 a 5. Disse então o Senhor a Moisés, eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Então, Deus mesmo tinha dado essa capacidade maravilhosa para Bezalel, para que ele algum dia usasse isso tudo com um propósito bem específico de Deus. O verso 6 fala que além de Bezalel, Deus designou a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. Todas aquelas coisas do tabernáculo, a tenda, os altares, os utensílios, as roupas, tudo. E no capítulo 38, verso 23, fala um pouco das capacidades de Oliabe também, que ele era artesão, projetista e
e também bordador em linho fino e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho. Então, esses homens, com essa capacidade e com o trabalho que eles fizeram, colocando essas capacidades todas em prática, com esse trabalho, eles tornaram visível para todo mundo realidades espirituais, coisas celestes, como o tabernáculo. E cada vez que algum adorador ia para lá, se aproximava do tabernáculo e via todas aquelas coisas lindas, maravilhosas, diferentes do que existia ali no meio daquele deserto, a pessoa era como que elevada ao céu, conseguia discernir um pouco do que é essa realidade espiritual que está esperando a gente do outro lado. E nós também, como todas essas pessoas, mesmo que você não saiba desenhar nem um boneco direitinho, cada um de nós tem a capacidade dada por Deus para, de formas diferentes, seja através do seu trabalho como advogado, trazendo justiça para as pessoas, através do seu trabalho como professor, trazendo ensinamento, abrindo a mente dos alunos para verem coisas que eles ainda não tinham conseguido ver. Seja qual for a atividade, nós somos tabernáculos de Deus. Através do nosso corpo, essa tenda aqui que Deus deu para cada um de nós, a gente pode tornar as realidades espirituais visíveis também. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17, fala: nós somos templo do Deus vivo, tabernáculos, tendas que andam para lá e para cá, como o tabernáculo também era. E cada um tem um chamado. E exercer esse chamado bem, essa vocação bem, revela a Deus. Porque em cada atividade, uma fé viva sempre vai resultar em ação. E pensa comigo, seja qual for a atividade que você exercer, você pode ser um canalha ou você pode tornar o mundo melhor. Qualquer atividade. Como pais, como filhos, como irmãos, como cônjuges. E é em família que é a nossa vida real. Não é quando a gente é médico, quando a gente é advogado, quando a gente é professor, quando a gente é policial, quando a gente é político, quando a gente é qualquer título que a gente receba lá fora. É em casa que a gente é quem nós somos mesmo. É lá a nossa vida real. Mas falando nas profissões, você pode ser canalha ou pode ser bênção, como pastor, como membro de uma ONG, como professor, como estudante, como bombeiro, como médico, como policial, como engenheiro, advogado, político. Hoje em dia a gente pensa que político é tudo uma coisa só ruim, que não presta, que não serve para nada. Nós precisamos dos políticos, mas nós precisamos de políticos do bem, pessoas que estão pensando no bem comum e não no seu bolso. Trabalho é qualquer coisa que a gente faça para produzir alguma coisa de bom no mundo. Então, mesmo que você não tenha uma carteira assinada, mesmo que você não ganhe dinheiro com o que você faz, se você mantém a sua casa arrumada, limpa, cheirosa, um lugar de paz e de bênção para qualquer um que esteja ali dentro, isso é um trabalho. E isso pode ser a materialização do céu na sua casa. E ter uma vida sacramental não é se afastar de tudo isso com um tempinho reservado para orar, para ler a Bíblia, aquilo que a gente às vezes chama de hora com Deus, ou de vida devocional, ou de hora devocional. Vida sacramental é você ser uma bênção, você ser a personificação do céu no meio disso tudo, abençoando as pessoas. E Jesus pode ajudar a gente a agir como se fosse Ele no nosso lugar. Peça isso para Ele em oração. Peça na hora de toda aquela agitação diária, em que você tem que fazer trabalho para a faculdade, em que você tem que arrumar a casa, em que você tem que fazer o almoço e não deixar a comida queimar, em que você tem que defender alguém num tribunal, em que você tem que apurar um crime, em que você tem que fazer qualquer coisa para a glória de Deus. Peça isso para Ele, Ele vai mostrar para você. Ele vai te ensinar a alimentar tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é belo. Vai te ajudar a ser sacramento na vida das pessoas e inspirar cada uma delas a ser sacramento também. Se você quer saber mais a respeito de vida sacramental, dê uma olhadinha nos 2 livros do Richard Foster, que eu já falei em outro vídeo, Sedentos por Deus e Rios de Água Viva. E um outro livro que eu também já comentei aqui é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Que ajuda a gente a perceber como Jesus poderia agir em cada situação cotidiana que a gente vive. E na semana que vem, não sei se você lembra que o Renato Russo falou, disciplina é liberdade. A gente vai falar sobre disciplinas espirituais. Que disciplinas são essas? Para que elas servem? Você quer saber? Então me encontra na semana que vem.